Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Hora Morning. Aqui é Felipe Fator, estamos ao vivo para o nosso 41º episódio. Vamos lá, hoje, dia 13 de dezembro, para falar sobre um tema que eu estava devendo aí para vocês, sobre o consumismo, sobre as datas comemorativas. Mas antes, deixa eu falar para você que nunca participou desse programa, o que é o Hora Morning. É um programa matinal que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no meu Instagram, onde a gente vai falar sobre inteligência financeira, aspectos de inteligência emocional, dívidas, educação financeira em geral, para te edificar na sua vida financeira. E hoje no tema que eu estava devendo para vocês, para a gente falar sobre o consumismo, sobre o imediatismo, né? Sobre essa nós vivemos hoje numa sociedade onde a tecnologia obviamente está dominando, isso trouxe diversos pontos positivos, só que um dos pontos negativos é esse consumismo desenfreado que está sendo provocado nas pessoas, é esse imediatismo das pessoas querendo tudo para ontem, tudo para agora. É... Então, esse esforço que acontece nesse ecossistema que a gente vive influencia diretamente nas nossas finanças, no que a gente quer, no como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Um dos pilares de uma boa construção financeira, de um bom financeiro é você saber gastar bem o seu dinheiro, né? Então não é só ganhar e também não é só saber poupar, mas também é você saber gastar bem o seu dinheiro. Só que muitas vezes esse vilão do consumismo, esse vilão do imediatismo tem feito vítimas aí e destruído vida de pessoas aí, destruído lares, destruído finanças, muitos problemas de finanças acontecem, muitos problemas no casamento. Existe uma estimativa, não vou me. Eu vi num livro que a maior causa do divórcio nas pessoas, nos casais da atualidade é por motivos financeiros, né? Então, motivos financeiros por você não saber gastar bem, por você não saber administrar seu dinheiro, também são motivos de você romper aquilo que era predestinado para ser para sempre, né? Então, hoje aqui nesse Aura Morning a gente vai aprender como que você pode se blindar, né? Desse consumismo, como que você pode se blindar contra essas artimanhas, né? Então já compartilhe esse vídeo, chama mais pessoas para participar. É muito importante que você leve esse conteúdo para quem está precisando, porque você pode ajudar. Essa mensagem, ela com certeza não vai chegar em todo mundo. Então você compartilhando isso é uma forma de você ajudar essa mensagem a chegar mais longe, mas uma forma de você principalmente ajudar outra pessoa, tá? Então não deixe de compartilhar. Se você for assistir posteriormente no YouTube, você pode se inscrever no seu canal, deixar o like aí pra gente, beleza? Então vamos lá. Eu quero trazer assim, a gente sempre medita em alguns versos bíblicos aqui, sempre trazendo como inteligência financeira, sempre trazendo como fontes de sabedoria, tá? Então, primeiro assim, era uma coisa que eu tava devendo muito para falar sobre datas comemorativas, tá? Hoje nós estamos, hoje são 13 de dezembro, estamos nos aproximando do Natal, né? E eu já havia comentado no Aura Morning falando que essas datas, todas elas são datas pouco criadas para se comemorar, tá? Mas muito criadas para você gastar. Então nós vemos o Natal, por exemplo. O Natal ele tem um significado cristão, um simbolismo cristão, aonde se comemora, né, se relembra o aniversário, o nascimento de Jesus, né? Então, só que houve uma deturpação desse significado, houve uma mudança desse significado, onde tudo que o mercado, tudo que o marketing tenta colocar a mão, ele tenta virar para trazer dinheiro para as pessoas. Então você tem uma data comemorativa falando que é o nascimento de Jesus. Como que a gente vai fazer isso daqui para a gente ganhar dinheiro?
né? Então vamos colocar uma figura de um Papai Noel que traz presente para as crianças. Então, tudo que você for ver, por exemplo, a Páscoa é a mesma coisa. A Páscoa é outro feriado cristão, é outra data comemorativa cristã que se trata sobre a ressurreição de Cristo. E aí, como que a gente vai fazer isso para trazer mais dinheiro para os nossos bolsos? Vamos colocar um coelhinho que traz ovos de chocolates para as crianças. É sempre assim, tá? Então, nós temos várias outras datas, não é só essa. Então, se você pega, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é dia de tudo hoje. Se você pega, tem comemoração para tudo. Gente, isso é tentativa de marketing para fazer você gastar. Eu acredito muito que as pessoas supervalorizam demais essas datas. As pessoas colocam um fardo em cima delas. Nossa, se eu não fizer isso, meu Deus, eu posso perder se eu não dar um presente pro meu pai, eu posso perder meu pai um dia. Gente, a ideia que foi criada uma data dessa, ela não foi uma data para você se relembrar. Apesar que a gente usa uma data para estar com os nossos familiares, ela foi uma data criada para tirar dinheiro do seu bolso. Então as pessoas colocam um fardo muito grande em cima delas de algo que foi criado para um outro propósito. Dia dos Namorados é a mesma coisa. Foi criado por conta que o mercado naquela época, quem criou isso daí foi o pai do governador de São Paulo, João Dória, e isso já foi a público, já foi matéria de jornal e tudo. Ele que era publicitário na época pegou um cliente lá tal, e nessa situação, nessa circunstância, as vendas, né, estavam ruins naquele período e precisava se criar um mecanismo para que aquela empresa conseguisse vender mais, né? Então foi instituído esse dia. Foi naturalmente o Dia dos Namorados foi criado para ser uma data consumista, para que pudesse estimular o mercado, tá? Então a gente superestima demais. Você pega, por exemplo, um Dia dos Pais, você coloca um fardo super grande, você se endivida, você pega um dinheiro porque você pensa, nossa, se eu não dar um dinheiro, se eu não dar um presente pro meu pai, nossa, eu posso não ter ele mais um dia, é uma data importante e tal. Então, só que você tem que entender que, todos os dias você poderia fazer isso pro seu pai, qualquer outro dia. Tudo bem, você, não vejo problema, tal, você querer passar um jantar, querer passar um almoço com seus pais, ou qualquer que seja essa comemoração, você vai fazer o Dia dos Namorados, quiser passar com a sua namorada, com sua esposa, com seu esposo. Só que a gente superestima demais essas datas. Datas que não foram criadas para você ficar se lembrando, foram datas para tirar dinheiro do teu bolso. Então começa por aí, tá? E tudo isso acontece porque tá difícil vender mais. Tá difícil, a cada dia que passa é mais difícil se vender. Por quê? Porque no mundo que a gente tá, depois de tantas revoluções que tivemos aí, e o mundo veio evoluindo industrialmente até o momento que hoje nós temos a tecnologia predominando, isso criou ao longo do tempo muitas opções. Então antes você tinha um celular, o celular era um só. Hoje você tem centenas para escolher. Você vai escolher, sei lá, um microfone. Antes era hoje é centenas deles, né? Então, essas muitas opções sempre trazem mais dificuldade para você escolher. Quer ver um exemplo? Se eu chego para você com um prato de doces, com um prato com 3 doces, ou melhor, 5 doces, e falo para você, escolhe 3 doces. Ou seja, você tem um prato com 5 espécies de doce e eu falo para você, escolhe 3. É um tipo de decisão. Agora, se eu chego para você com um banquete com 60 tipos de doce e falo para você, escolha os mesmos 3, é um outro tipo de decisão muito difícil, porque quando aumenta-se as opções, fica mais difícil. Você fica mais tendencioso, você fala, nossa, será que eu pego esse, aquele? Nossa, esse aqui parece mais bonito e tal. Então, quanto maior as opções, mais difícil fica você tomar uma decisão. Então hoje, trazendo para o nosso contexto atual, é exatamente o que nós vivemos. Nós vivemos um mundo de abundância de opções.
Você olha pro mercado, você vê opções de tudo, você vê abundância em tudo, de celular, de computador, tudo que está na nossa volta, televisão, é, panela de cozinha, talheres, meu, qualquer coisa, para onde você olha hoje existe uma grande abundância de opções. E essa abundância torna-se mais difícil de você escolher. Então, como torna-se mais difícil você escolher, existe um esforço de marketing muito desproporcional para que convencer você que você precisa daquilo. Só que muitas vezes o objetivo, essa força de marketing, ela é tão grande que ela trabalha ali com o objetivo de fazer você acreditar que você não pode viver sem aquilo. Então esse marketing, claro que o marketing não é problema, tá? Não tô criticando o marketing, mas sim esse esforço desenfreado, tá? Muitas vezes o marketing sim é um problema desenfreado de estímulo à ganância das pessoas. Eu falo isso porque eu vim do marketing, então eu presenciei nesse cenário, nesse campo de marketing, coisas absurdas, coisas assim, de pessoas estimulando ganâncias de forma desenfreada e tranquila, fazendo tipo como se fosse muito legal, como se fosse de boa fazer isso, como se fosse super tranquilo, sendo que na verdade você causa diversos problemas, não só físicos, mas também emocionais nas pessoas, né? Então você tem tudo hoje que tá colaborando para que você gaste mais, né? Então você, por exemplo, você pega os bens materiais hoje duram menos do que os bens materiais de antigamente. Hoje as coisas são feitas praticamente de papel, quebra tudo. Existe uma... Você pega... Eles inventaram um termo aí, né? Agora, quando você fala de eletrônico ou qualquer outra coisa, um fone de ouvido, existe um termo que eles falam aí de durabilidade programada. Quando você compra um fone de ouvido, quando você compra um celular, quando você compra um computador, existe uma durabilidade programada. Aquilo foi programado para durar certo tempo. Tá? Então as coisas não foram feitas para durar para sempre igual era antigamente. Tá? Então tudo que acontece com estímulo a você consumir. Tá? Só que assim, tudo aqui é nosso, né? Deus fala na Bíblia que tudo que os céus pertencem ao Senhor, mas tudo que está na terra pertence ao homem, né? O domínio da terra foi dado ao homem por Deus. Então o que tem aqui está sobre o domínio, está sobre o nosso domínio, nós podemos. Então não há problema, eu não vejo problema nenhum. Tem pessoas que se ofendem, uma pessoa com um carro legal, uma pessoa que tá indo para uma viagem top e tirando uma foto, uma pessoa que tem um carro super legal, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu também não vejo nenhum problema a pessoa querer ter um bem ali e querer tirar uma foto com aquele bem. Isso pra mim é normal. O problema é como acontece quando você tenta ostentar demais aquele negócio, quando você tenta estimular, quando você tenta se mostrar demais, tá? Mas esse não é o assunto do que eu quero direcionar daqui. O que eu queria dizer é que tudo aqui é nosso. Tudo que está aqui, seja um carro de luxo, ou seja um carro todo quebrado, é nosso, é para nosso uso, né? Então, lá, quando a gente fala assim em querer as coisas, né? Muitas pessoas falam assim: eu peço para Deus para que me dê tal coisa, tá? Então, como que é esse equilíbrio? Se tudo aqui que a gente tem aqui é nosso, e eu posso pedir para Deus, para que Ele me dê esse bem, como que a gente encontra isso daí? Na verdade, como que a gente olha esse cenário de uma forma aonde eu consigo encontrar um equilíbrio entre o ter ou entre não ir além do que o ter. Então, assim, se você vê lá em Mateus 7,11, fala assim, ó: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que vocês pedirem. Então ele está falando aqui, se vocês que são maus
sabe dar coisas boas aos seus filhos, ninguém quer mal a um filho, né? Então se você quer uma pessoa mal, aqui mal não tá dizendo que você é uma pessoa horrível, assim, tô falando mal no sentido de pecador, né? Então assim, sendo pois vós maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, se você que é um pecador sabe dar coisa boa para os seus filhos, quanto mais Deus que está nos céus dará ao que lhe pedirem. Então, opa, peraí. Tudo é meu. Deus está falando que tudo é meu. E está dizendo aqui que tudo que é só eu pedir, então eu vou ter? Será que é isso? Então, será que é isso a chave para todos os meus bens que eu quero? Tudo aquilo que eu preciso, que eu desejo? A chave sempre vai estar no equilíbrio. A chave sempre vai estar no equilíbrio. Na verdade, aqui existe um conceito interessante, porque na palavra de Deus também fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque você pede para a tua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É o seu próprio, para o seu próprio desejo, para você alimentar a tua ganância. Então, você pede para Deus e não recebe porque você está pedindo para alimentar o teu ego. Você não pede para que Deus seja glorificado, porque tudo que acontece aqui, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece ao seu redor, tem que ter um propósito de Deus ser glorificado com isso. Deus nunca vai fazer uma coisa pro teu próprio ego. Sempre que Ele colocar uma porta na tua vida, sempre que Ele colocar uma porta de emprego, sempre que Ele colocar um negócio na tua vida, sempre que Ele fazer sua empresa prosperar, sempre que Ele te dar um carro legal, sempre que você conseguir prosperar financeiramente, isso nunca, nunca, nunca vai ser para o seu próprio ego. Isso sempre vai ser para que o nome de Deus, para que o reino de Deus avance. Isso vai ser para que você consiga atingir mais pessoas, isso vai ser para que você consiga ajudar os necessitados. Nunca isso vai ser só para você. Deus nunca vai te dar pensando só em você. Ele sempre vai olhar para um todo. Então, se você está recebendo isso, existem pessoas que têm dons para conquistar riqueza. Existem pessoas que têm dons para produzir bens materiais. Né? Então, tudo que tem, você pega hoje, pessoas ricas, os ricos têm papéis importantíssimos. Existe aquela voz da sociedade, taxem os ricos, rico não presta, risco é aquilo. O rico tem uma parcela importantíssima na nossa sociedade. O rico tem papéis fundamentais, tá? Papéis fundamentais que o local onde não tem as pessoas ricas, onde não tem as pessoas que prosperam, são países pobres. Países miseráveis. Porque um país próspero, ele sim tem pessoas que estão mal financeiramente, tem pessoas necessitadas, tem pessoas que estão ali necessitadas, que estão passando aperto financeiro, existem pessoas de classe média, mas existem pessoas ricas. Isso é característica de um país próspero, porque um país rico é um país que não dá oportunidade, é um país que não permite, o cenário não permite para que as pessoas consigam construir riquezas. Como consequência, essas pessoas que têm esses dons de produzir riquezas, rapa fora. Rapa fora. Então o rico ele tem um papel fundamental na sociedade. Você pega, por exemplo, empresários. Né? Empresários são produtores de emprego. Né? Então existem vários. Eu não quero entrar no mérito aqui também, mas quando a gente olha isso fora do equilíbrio, quando você pede para que o seu ego seja sanado, Deus nunca vai atender. E aí entra nesse contexto do versículo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque a tua prosperidade, o que você recebe, a tua riqueza, tudo teu é para que você consiga ajudar a sociedade, para que você consiga ajudar o próximo, para que você consiga fazer com que o nome de Deus seja glorificado, tá? Então, olha outra coisa aqui, lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas
serão acrescentadas. Será que você não está invertendo a ordem? Será que você não está buscando primeiro os bens materiais e depois o reino de Deus? Porque aqui fala assim, buscai o reino de Deus e as suas justiças e todas essas coisas serão acrescentadas. E em muitos casos, tem pessoas que vão ter riquezas. Como eu disse, existem dons de produzir riquezas, tá? Mas na natureza, a lei do equilíbrio, ela tá numa coisa que se chama necessário. Ela tá numa coisa que se chama necessário. Quando você pega, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela suga a água e os nutrientes do solo somente o necessário. Ela não suga aquilo que é para ela desperdiçar. Ela não suga aquilo que é mais do que é devido. Quando você vai, por exemplo, quando você vai olhar lá na savana africana, você vai ver um leão caçando, ele vai caçar um animal para ele comer naquele momento, porque ele está com fome naquele momento. Ele não vai caçar 2 animais, comer um agora e guardar o outro para mais tarde, para daqui 7 dias. Não, ele caça mediante ao necessário. Então, se você for ver, a lei da natureza em tudo, ela se molda ao necessário. Os animais, eles se moldam ao necessário, as plantas se moldam ao necessário e nós deveríamos nos moldar ao necessário. E o necessário não significa que você deve ser migalhas. Então, por exemplo, a pessoa rica, ela não significa que deve ser mesquinha e ficar ali se privando. O necessário é o que é necessário para você naquele momento. Então, por exemplo, você tá precisando ter um lazer. O necessário pode ser uma viagem super top. O necessário pode ser um carro que você gosta muito, que vai ali premiar você pelo trabalho que você teve. Pode ser um carro de luxo, não há problema. O problema é quando isso começa a extrapolar e esse esforço de marketing que está acontecendo, essas datas comemorativas, tudo isso contribui. Tudo isso é como se você colocasse num pacotão lá, você já tem um ecossistema consumista, aí você começa a adicionar tudo isso, vira uma bola de neve gigante, que vai indo destruindo as pessoas. Então Jesus, lá em Lucas 12:15, olha que ensinamento poderoso, ele fala assim, ó, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Tá? O que é cobiça? Cobiça é um desejo ardente de ter alguma coisa. Uma coisa é você ter o desejo, outra coisa é você ter o desejo ardente. A Bíblia sempre fala que a cobiça, esse desejo ardente, é fonte de problema. Tá? Porque a vida do homem não consiste na abundância de coisas que possui. Olha que forte. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então, nesse ecossistema que a gente vive, você é medido pelo que você tem, pelo que você tem. Nesse ecossistema que a gente vive hoje. Antes era o penso, logo existo, hoje é eu tenho, logo existo. Hoje as pessoas são medidas pelo que têm, não pelo que são. Então, o nosso esforço está em se distanciar desse tipo de sentimento. Só que como que você se distancia desse é como se, é uma coisa muito louca, é como se você estivesse correndo contra a manada, porque tá todo mundo indo correndo nessa direção e é como se você sozinho vira o rumo e começa a caminhar ao contrário. É dessa forma que eu vejo. Porque a massa, a grande massa, tá indo nessa direção, tá sendo estimulada por isso, tá sendo estimulada por esse consumo desenfreado, está sendo estimulado por essa abundância desenfreada, está se esquecendo princípios e valores, está se esquecendo do que nós somos para dar lugar ao que temos, tá? Então, o único jeito da gente se distanciar disso é a gente dar lugar para que o Espírito de Deus haja sobre a nossa vida. É a gente dar lugar para que o Espírito de Deus haja na nossa vida. E nesse momento você pode convidar, se você está cansado, se você está
se tá difícil para você, se você sente que você tá sendo julgado pelo que você tem, não pelo que você é, se você tá se sentindo, se você tá percebendo que você tá indo junto com a manada, mas você não quer isso, você quer virar a chave e começar a correr ao contrário, você hoje pode aceitar a Jesus na sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração e convidar Jesus. Falar, Jesus, eu te convido para ser o Senhor e Salvador na minha vida. Espírito Santo de Deus, venha e reine sobre a minha vida. Repita isso com você. De coração aberto. Espírito de Deus, reine sobre a minha vida. Comande a minha vida. Eu quero viver sobre a sua influência e não sobre a influência desse mundo. Porque se você permitir que o Espírito de Deus exerça influência sobre a sua vida, você vai virar chave. Você vai virar chave e você vai começar a correr. Você vai passar a entender que o seu valor não é pelo que você tem, mas pelo que você é. Você vai passar a se valorizar. As suas amizades vão mudar. As pessoas à sua volta vão começar a te olhar pelo que você tem, pelo que você é, não pelo que você tem. O ecossistema ao seu redor vai mudar a partir do momento que você tomar essa decisão. Você não vale o que você tem, você vale o que você é. Então essa é a mensagem. Não deixa de compartilhar, não deixa de você curtir esse vídeo posteriormente no YouTube, não deixa de você se inscrever nesse canal e participe aqui no Hora Morning nos próximos programas, que você possa fugir dessas artimanhas, que você possa fugir de endividamentos. Muitas pessoas se endividam para atender essas datas comemorativas criadas pelo consumismo, criadas pelo capitalismo. Que você possa entender que você pode sim celebrar, mas que você não ultrapasse a linha. Que você entenda que aquilo não foi criado para aquele propósito. Que você olhar que o Dia dos Pais pode ser qualquer dia. Não precisa ser uma data específica. O Dia das Mães pode ser uma data qualquer. De você pegar a sua mãe de surpresa e ir passear com ela. De você fazer... tipo, você pegar o seu cônjuge de qualquer dos dias e fazer um jantar. De você pegar o seu cônjuge, sua namorada, seu namorado e ir passear. Sem precisar de uma data atrelada a isso. Sem você precisar olhar essas datas e pagar mais caro nas coisas, porque as coisas ficam mais caras, para você atender uma demanda que não foi feita para trazer aquilo. Tá me entendendo? Então esse é meu desejo para você. A gente retorna amanhã no Hora Morning. Que você fique na paz de Deus. Um grande abraço e até amanhã. Compartilhe o vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever e retorna aqui com a gente amanhã. Um abraço, tchau, tchau.